Nós recebemos aqui em casa o doutor Renato Vieira de Ávila, o advogado que veio conversar com a gente a respeito de holding familiar. Presta atenção nessa conversa. De tudo um pouco está recebendo aqui em casa hoje o advogado Renato Vieira de Ávila, que veio da capital para conversar um pouquinho com a gente e contar sobre uma coisa, para mim é novidade, eu não sei se você em casa conhece, falar sobre as vantagens de uma holding em empresas familiares. Eu primeiro já especulei aqui com o Renato o que poderia ser a holding, como é que funcionaria, e estou achando assim maravilhoso, vou contar tudo para vocês. Obrigada, viu, Renato, pela tua presença. Uma satisfação estar com vocês aí e poder prestar alguns esclarecimentos sobre essa ferramenta tão importante. Vamos começar contando para o pessoal de casa o que vinha a ser uma holding ou é um holding? Como é que fala? Holding. É uma empresa, é uma pessoa jurídica com uma atividade específica de organização do patrimônio familiar. Basicamente é isso. Então, na verdade, você me falou que a tradução de holding é abraço, né? Então, na verdade, ali eu estou juntando tudo que eu tenho para que uma única cabeça faça essa distribuição, é isso? Na verdade, na prática brasileira, existem 3 tipos de holding. A holding familiar, a holding patrimonial e a holding operacional. Então, isso que a senhora acabou de comentar é verdade, mas em vez de uma cabeça, na verdade, se utilizam 3 cabeças, que são esses 3 tipos de holding. Então, seriam 3... a holding seria a cabeça maior, né? Vamos fazer um fluxograma aqui. E aí, o resto seriam tentáculos da mesma, administrando cada um dos setores, é isso? Isso. A holding patrimonial, ela existe para absorver o patrimônio imobiliário da família. Então, a residência, a casa de praia, casa de campo, os prédios da fábrica, os escritórios. Então, todo esse patrimônio imobiliário que geralmente está concentrado na pessoa física do fundador ou de quem é o cabeça dos negócios, é indicado, é preconizado pela literatura que se coloque esse patrimônio dentro de uma holding patrimonial para que se faça a gestão desse patrimônio. E aí, interligado a isso, nós temos as outras 2. Perfeito. A holding operacional é uma empresa que formalmente ela é muito semelhante à holding patrimonial, mas ela vai receber no seu ativo as cotas ou as ações das empresas operacionais, aquelas empresas mães que a gente fala. Então, é a fábrica de metal mecânica, é a fábrica que vai parar dentro de uma holding operacional. Tanto a holding operacional como a holding patrimonial, elas vão estar sob controle, aí sim, da holding familiar, onde lá vão estar no comando ou na propriedade os descendentes desse fundador. E aí você estava me explicando que, no caso do afastamento ou da morte do cabeça, do presidente, do fundador, do dono, vamos chamar, né, assim, ficaria muito mais fácil fazer essa distribuição, ficaria muito mais fácil fazer esse inventário, digamos, do patrimônio e essa distribuição? Perfeito, porque o que acontece? A holding, na verdade, é uma ferramenta de preservação e perpetuação da riqueza e do patrimônio familiar. Certo. Então, no processo de montagem dessa estrutura, o patrimônio ele já é dividido em vida. Isso, uma partilha já denominando fulano, beltrano, ciclano, fica contando. Perfeito, perfeito. A gente tenta, nas famílias, orientá-los a que se faça um patrimônio comum e que esse patrimônio comum seja possível transmitir para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Hoje existe uma situação muito interessante nas empresas, que é muito comum a gente encontrar 3 gerações trabalhando dentro. O avô, o pai e o neto, e já na existência dos bisnetos, ainda pequenos, mas que... já estão aprendendo o caminho. Exatamente. É muito comum crianças aí de 10, 12 anos participarem, mesmo que passivamente, do que se chama de conselho de família, que é um órgão que liga a empresa à família. Pois é, e a gente vê tantos problemas, às vezes, ligados a essas grandes empresas, aqui em Brusque mesmo. Nós temos muitas empresas que fecharam, faliram, né, faliram entre aspas. Eu digo faliram porque tiveram que ser dissolvidas, como a Schlesser, como a Renault, em virtude do seu
fundador, do seu cabeça, daquele que tinha a autoridade patriarcal sobre os outros, ter falecido. É triste a gente ver um patrimônio desse ser dissolvido assim, né? É uma situação extremamente complicada, na verdade. Inicialmente, os fundadores eles têm um grande mérito em conseguir construir esse patrimônio e uma grande dificuldade em conseguir introduzir os descendentes na cultura em que ele implementou e que a empresa vem dando certo. E aí cada um, de repente, fez faculdade no exterior e conseguiu outro rumo na vida, nem quero saber disso, não estou interessado. E aí acaba assim, né? Porque acaba a empresa sendo vendida ou fechando. O que a senhora está falando, na verdade, agora é do assunto sucessão. A sucessão, ela pode acontecer através de duas estratégias. A estratégia de manter a empresa sob o controle familiar, ou seja, algum descendente, mesmo genros e noras, que geralmente no linguajar popular é um pouco mal visto. Agregado. O agregado, mas na minha experiência eu vejo cunhados e genros e noras. Às vezes gerem até os patrimônios de uma maneira mais interessada do que o próprio filho. Né? Exatamente, exatamente. E a outra estratégia se chama, tecnicamente, de desinvestimento. Ou seja, quando a empresa vai ser vendida. Só que, no entanto, quando a empresa é vendida, a família recebe um bom dinheiro e esse dinheiro tem que ser novamente reinvestido e a atividade empreendedora ela permanece, na verdade. Olha, gente, o assunto é extremamente interessante. E mais interessante ainda foi a parte que o doutor Renato contou para mim off aqui, que no caso de um falecimento e tal, isso no inventário facilita um pouquinho, né? Porque existem cotas que podem ser distribuídas, é isso? Na verdade, quando se utiliza essa estrutura de holding para a empresa familiar, quem concentra o patrimônio acaba colocando esse patrimônio dentro de uma empresa e ele faz a doação em vida para os seus descendentes, de forma que todos fiquem igualitários na divisão. Então, como esse assunto é feito na presença do fundador, na presença do patriarca ou da matriarca, é mais fácil a gente chegar num consenso. E quando acontece o falecimento, na verdade, o fundador já transferiu esse patrimônio, então não há inventário a ser feito, via de regra. Porque além da dor de cabeça, é um custo altíssimo, né? O senhor trabalha com inventário também? Não, na verdade, eu faço a parte para que se evite um inventário. Quando, na verdade... É triste, né? Quando, na verdade, a gente não consegue implementar todo o trabalho, a gente faz a indicação de profissionais, outros advogados, para fazer o inventário. Ou da parte que não foi doada em vida. É uma trabalheira, né, doutor? Meu Deus, além do que, é aquela tal história que a gente estava comentando, né? Você pode ter duas casas iguaizinhas, uma do lado da outra, mas a da esquerda é mais bonita que a da direita, a cor da outra eu gosto mais, é uma confusão danada. Chegar no consenso dos herdeiros realmente é uma situação muito trabalhosa, exige muita habilidade para conseguir ser feito. Por isso que a atividade da holding, na verdade, a estrutura holding ela tem uma grande utilidade, porque como você não vai passar imóveis, você vai passar, na verdade, cotas de uma empresa que é proprietária desses imóveis. Vai te render lucro, então, na verdade, eu estou passando cota de lucros que virão à tua mão. Exatamente. Todos recebem a mesma quantidade de cotas, então não há diferença no bem que vai ser transferido para os herdeiros. Na verdade, todos recebem exatamente a mesma coisa. Gente, eu acho isso super, hiper bacana. Adorei essa dica, porque não que eu tenha milhões de propriedades para distribuir, eu tenho muitos filhos para pouca propriedade. Mas, na verdade, eu acho que assim, uma das preocupações que a gente tem, né, é não querer que a família se dissolva, é não querer briga entre os filhos por dinheiro, porque eu acho isso tão triste, tão deprimente, né? Irmãos, às vezes, ficarem sem se falar porque ele me passou para trás, ou porque ele ganhou mais do que eu. Eu acho terrível uma coisa dessa. Essa é a principal motivação do trabalho. Na verdade, assim, a mídia ela esclarece várias situações, vantagens societárias, vantagens fiscais, mas a motivação ideal e que vai ser conseguido êxito no trabalho é evitar o litígio entre familiares. O conflito a gente não consegue evitar, mas a gente tem que colocar regras para que a gente consiga disciplinar de que forma os conflitos acontecerão e evitar o litígio. Que litígio, na verdade, tecnicamente, é quando se leva isso ao Poder Judiciário. Exatamente.
Pois é, eu não sei, eu aqui, para mim, eu sou muito de falar, o pessoal de casa me conhece, sabe que eu sou de falar o que eu penso. Eu aqui, para mim, eu acho que isso é falta de estrutura familiar, você me desculpa, tá? Porque acabei de perder meu pai, acabei 2 anos, perdi meu pai, está certo, somos só eu e meu irmão, e minha mãe, né, que é a meieira da situação. Mas não tem briga nenhuma, não. Né? Não tem briga, não, porque eu acho que, primeiro em lugar, nós dois achamos, tanto eu quanto meu irmão, estou falando isso para vocês, porque de repente pode servir de exemplo aí em casa. Nós dois achamos que tudo que os dois construíram pertence aos dois, para início de conversa. Então, abrimos mão, né, do que seria nosso lucro de aluguéis, do que seria nosso para ela, para o conforto dela, para o bem-estar dela, porque foi ela que trabalhou para isso. Né? Claro que os bens vão ser nossos, porque não tem outra maneira de resolver essa parada. Mas um está tomando conta e o resto está tudo bem, deixa para lá, meu Deus do céu, né? O mais importante é que a gente continua sendo uma família. Eu acho que essa é a parte mais legal da coisa, né? Infelizmente, essa não é a regra. É muito conflituoso a questão de herança. Realmente, a gente se depara com histórias muito tristes e guerras acirradas em família. Pois é, eu sei disso, porque a gente assiste e vê, não é coisa de novela e de filme, não. E já pensou que em casa vai ser o Talibã, porque são 5, meu. Não tem tanta coisa para deixar. É uma coisa de louco, mas graças a Deus eu acho que eu deixei formação e valores bem arraigados, assim como meus pais deixaram para mim. Doutor Renato, adorei recebê-lo, adorei falar sobre um assunto tão diferente como esse que você me trouxe. Está convidado a vir quantas vezes quiser para a gente conversar a respeito de coisas novas que a gente possa levar para o pessoal de casa para facilitar e administrar melhor essa vida louca que a gente leva, né? Com certeza, o patrimônio e as empresas familiares é um assunto apaixonante e, com certeza, para mim foi uma enorme satisfação conhecê-lo e poder participar do programa. Você em casa que está nos assistindo, ficou alguma coisa em dúvida, não está entendendo muito bem como é que funciona isso, manda e-mail para a gente, que a gente com certeza vai buscar o doutor Renato para esclarecer mais alguma dúvida. Deixa um telefone de contato, de repente tem alguém aqui vendo que está interessado em fazer? Claro, o meu telefone fixo, na verdade, eu não me recordo. Depois que inventaram o celular, a gente fica refém do... Você sabe o número do seu celular? Porque eu esqueço o meu. Eu consegui decorar, porque minha esposa me deu muita bronca por causa disso. É 48 9188 8009. Viu? Gostou? Pois é, uma coisa bacana de se pensar. Você, de repente, você tem uma loja, você tem uma fábrica, quer colocar isso tudo para os teus filhos usufruírem no futuro, quando você se aposentar. Não precisa pensar em morte, não. Mas quando você se aposentar, né? Recebe lucro em casa, né, doutor? E tudo bem, fica lá de folga na praia, de boa, enquanto que a empresa trabalha e é administrada pela holding. Liga para a gente gosta de levar novidade para você.